Olá a todos, estamos hoje na nossa aula Teoria da Contabilidade e é muito importante frisar que nós estamos trabalhando a história e a evolução da contabilidade. Então, hoje nós estaremos abordando algumas escolas antes de entrarmos na história da contabilidade no Brasil. Então, nós vamos começar aqui com uma discussão com a escola matemática, até para que nós possamos então dar uma continuidade até chegar à atividade que nós estaremos fazendo na aula de hoje. A escola matemática, ela surge em 1901 por meio do italiano Giovanni Rossi. E olha que interessante, ela vem com uma ideia, e a ideia é voltada para que a contabilidade seria apenas uma ciência matemática e não uma ciência social. Então, olha que interessante. De acordo com Giovanni Rossi, ele queria puxar, né, toda a ideia da contabilidade apenas para a ideia matemática. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma diferença entre falar matemática básica, gestão financeira, contabilidade. Existem diferenças e nós sabemos que existem. Agora, Giovanni Rossi, a partir dessa escola matemática, ele traz então um posicionamento matemático, dizendo que, olha, não, a contabilidade ele é apenas matemática, então deixa de ser aquela essência da análise financeira, em que nós possamos observar lucratividade, endividamento, e passa então a ter uma ideia muito focada na matemática, que seria algo assim muito exato, mas não gerencial. Então, segundo os teóricos matemáticos, o balanço não representava uma situação patrimonial da entidade, apenas um conjunto de valores utilizados como ferramenta auxiliar de conhecimento. Então, segundo eles, era apenas uma ferramenta matemática, mas não era necessariamente um instrumento de gestão. E isso na escola matemática em 1901. Mas nós podemos ver a evolução. A escola norte-americana, em 1887, ela já tinha um outro objetivo, era um outro foco. O objetivo dessa escola já era de qualificar e de padronizar a contabilidade. Então, aqui deixa de ser somente aquela existência matemática e já passa para uma qualificação, para uma padronização, principalmente aqui em uma essência, que era dividir a contabilidade em dois tópicos, a chamada contabilidade financeira e a chamada contabilidade gerencial. Então, aqui nós já podemos ver que não era algo apenas matemático, mas era algo já voltado para a parte de gestão, uma vez que eu separava a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. E nesse período também houve a menor criação de teorias e maior aplicação prática. Houve a criação de diversas associações profissionais. Então, nós entendemos que a escola norte-americana, ela deixa de trabalhar com uma contabilidade muito teórica, metódica, e passa a analisar a aplicação prática desse ambiente. E é o que nós trabalhamos hoje na contabilidade, né? Então, quando nós conseguimos enxergar, nós pegamos, por exemplo, um estudo de caso, um deles nós até trabalhamos em sala de aula, eu fui trazendo para vocês os resultados. Só que eu vou deixar uma atividade, exatamente uma atividade já com gabarito, para vocês analisarem e a partir daí verificarem que escola nós estamos falando. Pode ser que a escola que está aparecendo no exercício não seja a escola matemática ou a norte-americana, mas sejam as escolas que nós já vimos em sala de aula, que vocês têm o material e que está nos slides anteriores. Então, fique esperto para a identificação da escola no exercício. A partir daí, nós temos a escola neocontista, que surge em 1914. Ela surge como uma reação à escola personalista, restitui à contabilidade o verdadeiro objeto. Então, qual que é o objeto da contabilidade? Eu até comentei com vocês, né, que cada ciência tem um objeto. Por exemplo, quando falamos em economia, qual que é o objeto da economia? É a escassez de recursos. E qual é o objeto da contabilidade? Em sua essência, de acordo com a escola neocontista,
É exatamente a riqueza patrimonial. Então, ela passa a ter o patrimônio como essência, como evidência de que este é o verdadeiro objeto do estudo da contabilidade. Como consequência, trouxe grande avanço para o estudo da análise patrimonial. Claro, uma vez que ela colocou a riqueza patrimonial como objeto de estudo da contabilidade, então ela passa a dar uma grande ênfase ao estudo da análise patrimonial e da gestão empresarial. Mas observe que ela surge nesse sentido como um movimento contrário ao personalista, defendendo o valor das contas, assim como nós vimos anteriormente na escola contista. Então, gravem isso. A escola neocontista, ela passa a deixar evidente qual é o objeto da contabilidade. Nessa mesma sequência, nós temos ainda a escola alemã, a partir de 1919. E olha que interessante, atenção para o exercício que vocês estarão fazendo na atividade de hoje. Ela traz a separação do balanço patrimonial da demonstração do resultado do exercício. Aquilo que antes era visto como um conjunto de contas que abrangiam tudo isso de uma vez só, agora é separado, porque nós temos as contas patrimoniais, que fazem parte do balanço patrimonial, e temos as contas de resultado, que fazem parte da DRE, ou da demonstração do resultado do exercício. Então, a escola alemã foi uma escola muito importante, até mesmo para as análises financeiras, econômicas e contábeis. Temos o aziendalismo, que surgiu em 1922. Qual que era a defesa? Ele defende o seguinte, que o objetivo da contabilidade é calcular o resultado da empresa. Então, o aziendalismo ele foi considerado como a moderna escola italiana. A contabilidade deveria se ocupar com as demonstrações do fato da gestão e não se resumir apenas a um simples método de registro. Então, você percebe que o aziendalismo também, ele vai além, ele procura estabelecer, estudar os resultados. Se o resultado é positivo ou negativo, é lucro ou prejuízo, por que desse resultado? O que levou a esse resultado? Então, é uma escola cheia de detalhes em seus estudos. O patrimonialismo surge em 1926, então o próprio nome já está dizendo que é a essência dessa escola, onde o patrimônio ele é o aspecto mais importante ao desenvolvimento da entidade. E o principal idealizador foi Vincenzo Masi, né? Então aqui nós temos um idealizador que vem estudando o patrimônio como algo muito sério, tanto é que existe aí na contabilidade, né, o DMPL, que é demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? É um demonstrativo específico do patrimônio, já que é tão importante a ideia de estudar o patrimonialismo. E eu quero fechar esse bloco de aula com você com uma reflexão, dizendo o que é, afinal, a contabilidade e por que nós temos que estudar a história da contabilidade. Então, nós sabemos que a contabilidade é importante, que a maior parte das decisões de investimento, de financiamento, de liquidez, de lucratividade, de análise de índices de uma forma geral, que até se utiliza índice vertical, índice horizontal, né? Análise vertical, análise horizontal, assim como todos os índices de endividamento, de lucratividade, de liquidez seca, de liquidez corrente, giro de estoque, entre outros, são extremamente importantes porque fazem parte do processo decisório da empresa. No que diz respeito à contabilidade, no que diz respeito ao setor financeiro, tudo isso estará envolvendo todo esse processo. Então, nesse sentido, eu quero encerrar esse bloco da aula de hoje, lembrando que vocês têm como complemento dessa aula um texto e tem uma atividade em que vocês estarão com um exercício onde eu gostaria que vocês listassem ali para mim qual escola faz parte do caso. Então, prestem atenção que esse caso ele vai desde a análise teórica, a análise prática, o que vai ser utilizado, quais são os demonstrativos. Então, não deixe de fazer o exercício, cuidado, volte nos slides,
Verifique das aulas anteriores também quais foram as escolas que nós trabalhamos e bom trabalho, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!